Tá vivo, cabelo. Conexão de rede baixa. Olá, bom dia Guaratinguetá, bom dia planeta Terra. Vamos abaixar um pouquinho isso aqui, o nosso Sintonia está começando. Hoje, dia 21 de fevereiro já do ano de 2018, e é um prazer muito grande que eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, vereador Fabrício Dias. Vamos começar o ano legislativo com ele, porque a cidade está fervendo. Bem-vindo, Fabrício. Muito bom dia, Neuza, bom dia aí a todos aí, os ouvintes, assistentes da internet, como é que dá o nome? Internautas. Você sabe que eu não sei? O povo que está assistindo a gente. Eles são os internautas. É um prazer estar com você aqui. Prazer nosso. Ficamos muito tristes aí com essa situação da rádio onde você trabalhava, né? E gostei de ver a sua atitude em se reinventar com esse programa e que está tendo a sua audiência aqui. Tá? Graças a Deus. Eu acho que as pessoas que não se reinventam morrem. Não é não? Você já imaginou você aposentado sem ter o que fazer? Nossa Senhora. Isso ia ficar insuportável. Eu não estava me aguentando. Mas é isso aí, na nossa idade, meu, se a gente não se reinventar todo dia... Tem que reinventar, sim. Até tem o Seixo Noé tem uma frase que diz assim, procure coisas novas, senão você vai ficar velho. Não é? É isso aí. Fabrício, me conte uma coisa. Passado o ano, o início do legislativo foi agora no mês de fevereiro, mas pegou logo o carnaval no meio do caminho. Como é que você viu o carnaval de Guará, hein, por falar em carnaval? Na verdade, eu tive afastado aí, inclusive que coincidiu aí do período do carnaval para tratamento de saúde, né? Então, em nenhum momento eu pude, inclusive, sair de casa para poder ver o carnaval na avenida. Mas eu acompanhei pela internet e vi que a população de Guaratinguetá participou do carnaval da cidade. Eu vi que foi uma festa bonita, embora haja aí uma série de discussões a respeito se deveriam ter ou não ter feito carnaval. Eu acho também isso aí uma discussão superada, porque a população gosta do carnaval. Nós vimos aí mais de 60 mil pessoas frequentando a avenida nesses dias. Independentemente de quem realizasse o carnaval, a população gosta desse tipo de evento. E eu percebi ali que houve uma boa organização, eu percebi que, mais ou menos, né? Que as escolas de samba, as agremiações trabalharam muito bem. Eu acho que devemos acreditar esse sucesso, o empenho das agremiações. Parabéns aí a Acadêmicos do Campo do Galvão que se sagrou campeã, parabéns aí às demais escolas aí que participaram disso. É alegria popular, faz parte da nossa cultura, né? E cultura nunca é demais. Verdade. Eu prefiro olhar por esse lado ao entrar em outra discussão, né? O dinheiro deveria ser investido na saúde. De fato, nunca é demais se investir na saúde, como nunca é demais se investir na educação. Mas existem uma série de necessidades dentro do município. Então, eu acredito que, atendendo também essa parte da cultura da cidade, aí, a população também serve. Eu penso o seguinte... Existem alguns questionamentos que, inclusive, me permita, vamos fazer ao longo aqui dos próximos dias em relação à execução do carnaval, mas é inegável que a festa ela é popular e o povo gosta de participar. Obrigado, Capitão Guzmão, tá mandando um abraço aí para você. Grande abraço, amigo Guzmão. Grande abraço. Gabriel Ferreira, muito obrigada, Gabriel. Elinho Filho, seu grande Hélio Moraes, de Guaratinguetá, grande figura. Escute, para encerrar essa coisa do carnaval, é o seguinte, a vida inteira teve carnaval em Guará. Sim. E o povo de Guará gosta de carnaval. Sim. Dinheiro tem para o carnaval e tem dinheiro para a saúde. O que precisa é administrar bem esse dinheiro. Só para fechar, gestão, é isso? Gestão. Gestão. Só que não pode cobrar para entrar na avenida. Não deu certo. Vocês viram que não deu certo. Está na moda todo mundo aí falar em gestão, dizer que é gestor. Na verdade, gerir o patrimônio público é uma ciência que as pessoas adquirem ao longo do tempo, ao longo de uma boa experiência, né? Eu venho de uma escola militar, onde fui gestor, fui formado dentro da escola para ser gestor e procurei, dentro da minha vida civil, me graduar em gestão pública, busquei um estudo nessa área. E a gente sabe que a gestão ela é muito ampla.
E a gestão pública ela é muito específica. Porque é diferente você. Não, totalmente diferente. Pública, porque a escola de aeronáutica militar, sim, sim. A civil, o empresarial, enfim. A gestão pública, por exemplo, o militarismo, ele está dentro da gestão pública. Porque a lei tem umas regras diferentes. Mas a gestão é a mesma. A gestão é regida pelas mesmas normas. Quando você estuda teoria administrativa, você sabe disso daí. A regra é a mesma. A diferença do poder público para o poder privado, para a iniciativa privada, é que a iniciativa privada trabalha em tudo aquilo que não está previsto na lei, ela pode fazer. O poder público não, ele só pode fazer aquilo que está especificado na lei. Ele não pode pisar fora. Porque há entendimento de que se não está na lei, está errado. Você acha que essa a dificuldade da administração atual? É a grande dificuldade, não é de se entender esse funcionamento. Eu costumo dizer, você, quando a sua casa, se essa sua cadeira não está boa, você não gosta mais dela, você desce aqui embaixo, aqui na loja de imóveis, você compra outra e coloca aqui dentro na hora. No poder público, não. Você tem que todo um processo que tem que ser montado para se comprar essa cadeira. Estou usando a cadeira aqui, a gente pode estar falando aqui em serviços, qualquer coisa. em coisas de valores, inclusive, vultuosos. Há um grande processo para que isso aconteça. E você tem que ter conhecimento desse processo e cercar-se de pessoas que detêm esse conhecimento, de tal forma a não deixar a máquina pública parar. Você acha que está parada? Eu acho que ela está tendo alguma dificuldade. Está faltando óleo na engrenagem? Está faltando ali ainda pegar. A gente tem o primeiro ano aí da atual gestão aí, foi um ano de dificuldades de aprendizado, e a gente espera, a gente torce para que nesse ano que se inicia, a gente consiga ver aí a cidade deslanchar. Ontem eu falei que a percepção da população da nossa cidade que está existindo uma política mais partidária do que uma política pública atualmente na nossa cidade. Você concorda com isso? É uma discussão ampla também. Né? O que é política partidária, o que é de política pública? Né? Não se faz política sem partidos. A própria Constituição prevê isso daí. Se não existem partidos... Eu acho isso muito triste. Mas é o que está previsto. Vamos trabalhar dentro da lei, Neuza. A lei diz que não existem candidatos se não existirem os partidos. Então você não pode ser candidato não existe a nada independente. Não existe isso daí, como acontece nos Estados Unidos. Lá você tem duas classes, os democratas e os republicanos, e tem os independentes que não se encaixam em nenhuma dessas áreas. Não existe isso no Brasil, que você tem trocentos partidos. Que é um rolo. É um rolo, acho isso um absurdo também. E se você não estiver vinculado a um partido, você não pode se candidatar a nada. E você tem que trabalhar de acordo com a ideologia do seu partido. Você acha que existe ideologia partidária ainda? Difícil isso, difícil isso. Por isso que eu falo, você não pode misturar aquela coisa partidária em nível nacional, que acontece lá no Congresso, com o que acontece nas cidades. A política partidária nas cidades acontece com as pessoas, relacionamento. Você conhece as pessoas do seu partido. Mas o jeito de agir na cidade não é igual lá? Não é a mesma coisa, porque funciona de acordo com o perfil das pessoas. Aqui você conhece. Eu estou dentro de um partido, que hoje mudou a sigla, né, o MDB. MDB, de novo. Cujo líder é o Argos Ranieri, que eu conheço o Argos Ranieri. Que é uma pessoa boa, que é uma pessoa espetacular, jamais trabalharia para poder prejudicar a população de Guaratinguetá. E conheço as pessoas que pertencem ao seu executivo. Então, você conhece o pessoal de outros partidos, inclusive do próprio partido do prefeito, nós somos amigos, as pessoas são amigas, porque vivemos e moramos na mesma cidade. Então você conhece as pessoas. É diferente quando você fala em nível nacional e você vê tanta coisa... Isso melhora a dinâmica ou dificulta? Eu acho que o município facilita as coisas, porque você não fecha portas. Você trabalha, você às vezes... Por exemplo, não tem inimigo, é isso? Eu acho que eu não tenho inimigos na política. Aliás, eu espero não tê-los, porque eu nunca fiz nada para ter. Mas eu vou dar um exemplo. Em nível municipal, se acontece uma votação em um determinado momento, que você saiu perdedor, poxa, é uma coisa do momento daquilo ali. Pertence à política vencer e perder. E isso não quer dizer que eu vou atravessar a rua e vou encontrar aquela outra pessoa que ganhou aquela votação e vai se tornar meu inimigo. Você, como um grupo que votou contra a OAS da Saúde, foram muito atacados nas redes sociais, inclusive pelo próprio prefeito. Sem dúvida. Como é que você sentiu isso? Neuza, eu atribuo isso daí a uma falta de experiência.
do próprio gestor, inclusive, do próprio prefeito, em lidar com esse tipo de situação. Porque quando você, por exemplo, eu votei contra o Oeste por uma decisão partidária e por uma convicção própria. Embora eu seja a favor de privatizações, eu sou a favor... Você é a favor de privatizar? Não sou a favor, acho que há momentos em que a privatização precisa acontecer. Só que tem que ter toda uma estrutura por trás para que isso aconteça. Nós não enxergamos, meu grupo não enxergou naquele momento essas condições. Nós não votamos contra o prefeito, não votamos contra a saúde, como alardearam por aí, contra a população. Pelo amor de Deus. Nós estudamos, eu estudei, eu dou uma aula de OS para quem quiser. Eu mostro aonde a OS deu certo e aonde a OS deu errado. Eu sei dizer quanto que deu de prejuízo no estado de São Paulo. Só aonde pegou, então? Entendeu? Pegou em cidades grandes. Mas aí a gente tem que tentar ir mais detalhes, sabe? Eu ia te chamar de Márcia de novo. De novo. Ele acha que eu sou assessora dele, Márcia. Oi, Márcia, tá bom aí? Então há uma estruturação. Então, como tantos projetos que circularam, só o ano passado, Neuza, eu já dei essa estatística aqui em outras emissoras, só o ano passado o prefeito ele encaminhou à Câmara Municipal, até o dia 14 de dezembro, 101 proposituras para serem aprovadas. Nunca vi isso. Em 36 anos de rádio, eu nunca vi um prefeito, no primeiro ano de administração, mandar tantos projetos de lei. Então, ele mandou 101 proposituras. Que não é só projeto de lei. São 101 proposituras ele mandou. A Câmara aprovou 98 projetos. Dos 101, 98. 2 ainda estão circulando, aliás, os 2 já foram votados. Mas até dezembro estavam circulando pelas comissões, só votamos um contra. Então não pode dizer que há oposição à Câmara. Não houve oposição. O prefeito nunca sofreu uma oposição. Quer dizer, de 101, 98 aprovadas, 2 circulando, uma reprovada. Uma reprovada, então não houve isso daí. Ainda mais, gente, que eu insisto, é burrice trabalhar contra a administração que queira fazer algo de bom para a cidade. Agora, tem que entender que nem sempre, por mais cerceado de boa vontade que esteja o gestor, nem sempre está certo. E a política é isso. Verdade. A política, se você precisa conversar, trabalhar essa governabilidade que tanto está sendo alardeada nesse momento, é uma questão de conversa. Se de repente esse projeto tivesse sido mais bem conversado, tivessem acontecido audiências públicas para se explicar para a população o que é isso, o que era isso daí, de repente... Aliás, a lei manda, né? Poderia... Nem tudo. Manda. Não, se a lei mandasse, teria sido feito. Mas ele pode fazer isso daí. De repente, a abordagem como sinal de transparência tivesse acontecido de outra maneira, poderia ter sido aprovado. A abordagem foi complicada disso daí. Um projeto dessa envergadura não pode chegar em regime de urgência. Foi imposta, é? Então, foi em regime de urgência. Entrou num dia para ser votado 2 dias depois. Não é assim que funciona. É lógico, sabíamos que o projeto ia andar, nós tomamos conhecimento do projeto na sala do prefeito, uma semana ou 5 dias antes desse projeto entrar na Câmara, mas não é assim. Eu acho que de repente poderia ter acontecido. Mas o prefeito chamou vocês para conversar? Isso foi numa quarta-feira antes da chegada desse projeto na Câmara Municipal. Agora, eu penso o seguinte, se esse assunto da UES está superado, o prefeito mesmo já tinha falado antes, se esse projeto não passar na Câmara, eu vou terceirizar de qualquer maneira o pronto-socorro através da contratação de uma pessoa jurídica. Você já disse que não é contra a terceirização. Não sou então, contra. Pergunta como é que você vê essa coisa? Privatização e social, porque há alguns estudiosos que falam, olha, quanto mais você privatiza, há uma perda muito grande no social. Então vamos lá. Né? Como é que você pode equilibrar essas duas coisas? Vamos lá. A privatização, ela é prevista quando o poder público se declara incompetente para exercer determinada atividade que lhe é inerente. É o caso. Então, o poder público, seja ele estadual, seja ele federal, ele pode chegar no ponto, eu sou incompetente para poder executar determinada tarefa. Então eu vou lá e terceirizo. Você acha que alguém vai se assumir incompetente? Não, mas a previsão é essa. A previsão é essa. Quando é uma atribuição que é do Estado, que é do governo, seja ele de qualquer esfera, e ele não tem condições, por algum motivo ele não tem condições de executar aquilo. Então você não tem a competência para executar aquilo, você vai e terceiriza. A terceirização, ela traz
alguns benefícios. Por exemplo, o principal benefício que traz para uma administração, não onera a folha de pagamento. Nós sabemos que as prefeituras, os governos, mas vamos focar aqui prefeitura, elas têm que atender à lei de responsabilidade fiscal e tem a sua folha de pagamento. A folha de pagamento de uma prefeitura não pode chegar a 54% da receita recorrente de impostos. Sim. Tá? Então, o que acontece? Cada vez que você abre um concurso, você aumenta a folha de pagamento. E isso pode causar... Pode enxugar? Deixa eu só explicar, Neuza, porque senão você não vai entender o lance da PJ. Vai lá. Quando você abre um concurso, precisa de médicos, por exemplo. Você abre um concurso, contrata médicos. O que vai acontecer com a folha de pagamento? Sobe. Ela vai subir. É claro. Entendeu? Se a folha sobe, o prefeito ele pode chegar no limite de alerta, porque o Tribunal de Contas vai avisar, ó, você para de gastar com folha de pagamento, senão você pode ficar inelegível se você estourar o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Se ele faz uma contratação de uma terceirizada, está contratando um serviço. Quem vai pagar os funcionários é a terceirizada. Então esse dinheiro que ele está contratando, a prestação de serviço, não entra como despesa de pagamento. Então ele consegue fazer o serviço sem onerar a folha de pagamento e ele tem uma folga para poder trabalhar esse dinheiro que ele não gastou com folha de pagamento. Agora, esse certo. a grande Mas a situação. gente vê que todas as prefeituras estão inchadas, bem inchadas, e a população pergunta assim, em vez de fazer isso, por que não enxuga a prefeitura, principalmente nos cargos comissionados, que são os salários mais altos, Sim. e segundo e terceiro escalão? Tudo isso daí você precisa analisar. Vamos lá. Como é que está o caso de Guaratinguetá Eu hoje, sei que você sabe, por isso eu estou te perguntando. A prefeitura de Guaratinguetá tem quase 3 mil funcionários. Nossa. Então vamos falar... Para Vamos 120 deixar o assunto, mil habitantes? Vamos deixar o assunto dos cargos comissionados um pouquinho de lado e vamos falar dos funcionários. Então você tem em Guará 2.800 e poucos funcionários, vamos trabalhar com 3 mil. Você não pode mandar esses 3 mil funcionários embora. Você não pode enxugar. Vai enxugar a máquina como? Tem gente demais. Você acha que com menos pessoas, trabalhando com mais ênfase, vão produzir um resultado melhor? Isso é possível. Isso é possível. Mas você não pode mandá-los, porque eles são concursados. Aí o prefeito, como que ele pode? Ele pode abrir um PDV, um plano de demissão voluntária, ele pode abrir uma série de coisas para ver se, para aquele funcionário que não está mais satisfeito em trabalhar na prefeitura, se ele aceita sair para poder buscar uma nova realidade de vida. É uma forma, mas veja que é complicado. Os cargos comissionados, todo mundo sabe que os cargos comissionados são utilizados... Eu não falei cargo político, falei cargo comissionado. Cargos comissionados. Não dizer que eles são falando, falando... mas o cargo a mesma comissionado coisa. ele é político. Ele é político. Faz parte da estrutura, da realidade nacional. Eles são muitas vezes Erradamente. mas faz parte. Não estou dizendo que é legal, a sua opinião é que é errado, mas eu estou falando que o que está na lei. Está na lei. Faz parte da realidade nacional. E ele é utilizado... Há uma discussão séria sobre ética também a respeito disso daí, podemos discutir sobre isso. Ética Nicômaco, eu li todos os volumes. Vamos lá. E ele pega toda essa... faz parte da estrutura. Você atrapalha o raciocínio nisso. Poxa, eu quero pegar você rapidinho, isso é rápido. É que você quer uma explicação. Tá certo. Então, esses cargos são utilizados para atender às composições políticas que o eleito teve que fazer para ser eleito. Sim. E aí ele busca, dentro das suas composições políticas... O problema é que muitas vezes a pessoa não é capaz. Deixa eu continuar a explicar, Deus. Ele busca ali as competências para cobrir. Muitas das vezes ele encontra essas competências, outras vezes não. Outras vezes funciona como cabideiro, né? Isso. Então isso daí tem que ser repensado. Eu também penso nisso. Essas pessoas, esses cargos, como sabe, que tem valores altos. Eu quero usar aqui um exemplo do prefeito de Taubaté, o Ortiz Júnior. O Ortiz Júnior, quando assumiu a prefeitura de Taubaté, ele percebeu que ele não conseguia trazer competências para a cidade. Por quê? Os salários que eram oferecidos aos secretários eram ridículos. E nenhuma pessoa de expressão, de grande conhecimento, queria assumir cargo na prefeitura de Taubaté, porque os salários eram baixos. O que ele fez? Ele tomou uma atitude altamente antipopular.
que foi elevar em muito os salários do primeiro escalão da prefeitura. Ele foi enxovalhado naquele primeiro momento. Aí fez a contratação lá do secretariado. Taubaté hoje é uma outra cidade, tem uma outra realidade, e ele está fazendo uma grande gestão em Taubaté. Ele acertou um detalhe e trouxe depois, com o tempo, uma grande economia para a cidade. A realidade de Taubaté hoje é outra. Não sei se a mesma coisa se configuraria aqui em Guaratinguetá. Porém, há possibilidade, há um entendimento de que sim, que menos cargos comissionados, o Parque Industrial de Taubaté, com maior reaproveitamento, mas já era o Parque Industrial e a cidade não andava. Ele conseguiu fazer a cidade andar. Eu não estou fazendo defesa, não sou do partido dele, eu só estou citando como exemplo. Exato. Eu acredito que aqui em Guaratinguetá, se você trabalhar com um aproveitamento, o próprio prefeito disse que ia fazer isso, com um aproveitamento de funcionários públicos de carreira, em cargos especiais. Pois é. Ó, na minha opinião, me permita aqui, eu quero dar um exemplo essa aqui. Administração, ele falou isso em campanha, que ia aproveitar os cargos de... Então, um exemplo do que dá certo em Guaratinguetá, que eu faço questão de enaltecer aqui, a competência da Tânia, que hoje a nossa secretária de Fazenda. A Tânia eu vi nascer. A Tânia, ela é funcionária de carreira, que está ali dentro trabalhando, executando um trabalho fenomenal. Mas nós temos funcionário de carreira no planejamento e não foi, nós tínhamos funcionário de carreira na assistência social, não foi. Maristela é funcionária de carreira. Então, a Maristela é uma grande competência, entendo? É de carreira, isso daí. Não somente do município, mas como do Estado. Ou seja, ela não saiu da área, ela entende melhor ainda. Muito bem, mas o resto está faltando. Eu acredito que precisava se repensar certas coisas. Eu também acho. Tá? Uma situação de eficiência. Ontem eu falei na Câmara Municipal, às vezes eu não preparo nada para falar ali na explicação pessoal, que é aquele momento que o vereador tem livre para falar sobre qualquer assunto. E eu decidi, naquele momento, falar sobre os princípios da administração pública, pelo menos os 5 mais conhecidos, né? Que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, e o mais novo de todos que chegou, que é o accountability, que eu adoro falar, que é a responsabilização pelos atos do poder público. Então, eu expliquei cada item desse, eu trabalhei essa realidade dentro da administração pública. Se você tem pleno conhecimento do significado disso, para quem quer saber pesquisar, artigo 37 da Constituição Federal. Você busca essa informação, poxa, aquilo ali te exemplifica o comportamento de um gestor público, de como administrar, como saber utilizar aquilo ali. E você ticou essas características? Isso aí eu exemplifiquei esses princípios, eles têm que fazer parte de qualquer administração, ainda é isso que eu estou perguntando. Ainda mais quem não fizer dessa maneira, está entrando em improbidade administrativa. E vai ter que responder por isso. Quem vai analisar isso é o Tribunal de Contas do Estado, a União, a fiscalização. E a sociedade, Deusa, estou meio fora aqui do foco. Isso. A sociedade, ela tem o direito e a obrigação de se efetuar a fiscalização, de fazer, através de como? Do conhecimento dos atos do poder público, através do princípio da publicidade. É para isso que serve a publicação dos atos em mídia, seja nas rádios, seja em jornais. Não é para poder você fazer publicidade pessoal, é para fazer a publicidade de seus atos. Espera, são duas coisas aí, vereador, eu acho. Primeiro, essa publicidade dos atos públicos tem que ser feito como uma prestação de contas. Sim, é isso que você está dizendo. É isso que eu estou dizendo. Só que o que a gente vê é que o uso disso é em benefício próprio. É que muitas das vezes muitas das vezes é obrigação do gestor fazer isso. Ele não tem que ficar alardeando. E quando a gente precisa saber de uma transparência maior sobre as coisas, a gente não consegue. Eu falo isso como jornalista. Você tem que pedir um documento, o documento demora para chegar. Quantas vezes as respostas vêm vazias, as respostas vêm ou então você pega alguns momentos superlativos. Agora há pouco eu estava lendo que sábado de carnaval na avenida teve mais de 30 mil pessoas. Não teve mais de 30 mil pessoas. Pode cortar isso por 3. Pode cortar isso por 3. Se teve 15 mil pessoas na banda mole, foi muito. Não é 30 mil, prefeito. Não foi 30 mil.
Entendeu? Então o superlativo está sendo usado muito para engrandecer uma coisa que não é real e a população está vendo isso. Agora, quando você pede explicação de uma coisa, você entra no site da transparência, você não consegue achar nada. Me permita falar sobre o site da Você transparência. é especialista nisso. Eu fiz mas uma... peraí, antes da gente falar isso, eu tenho que dar um alô para a Neide, mas não esqueço do Zé Neto. Zé Neto Cossenza, um rapaz é o único que sabe montar a Avenida do Carnaval. É de carreira. Ele subiu de cargo? Não, está no mesmo lugar de sempre. Isso é valorizar funcionário público? Bom, ontem eu também falei na Câmara sobre funcionalismo público. Então, já que você ataca uma série de assuntos ao mesmo tempo, então vamos pegar esse último que você falou aqui. Funcionário público. Eu sou funcionário público. Federal. Militar. Conheço as mazelas e as benesses de ser funcionário público. E não são muito diferentes das mazelas e das benesses que acontecem em nível municipal. Eu ainda sou um funcionário estatutário. Hoje, na vida municipal, você encontra tanto o estatutário quanto o seletista. Então, isso acontece. Eu entendo que o funcionário público é o maior patrimônio que o município tem. Sem o funcionário público, Deus se pode, o município não faz nada. Não faz. O município é o funcionário público que atende a população. É o funcionário público que mostra o resultado de todo o trabalho que a administração executa. É através do funcionário público que chega até a população. Aí você vai falar, existe isso, mas é o funcionário que trabalha, porque o que tem de safadeza de funcionário público... Deixa eu falar, eu vou chegar nisso. Você tem uma mania de atrapalhar raciocínio, Vamos lá. Ele fica louco comigo. É porque eu estou no meu raciocínio. Tá bom, vamos lá. Eu vou chegar nisso. Existe um estigma de que o funcionário público é vagabundo. Você deixa eu ficar quieto, eu falo mais rápido. Tá bom, então vamos lá. Você gosta de briga comigo. O funcionário tem um estigma que o funcionário público é vagabundo. Vamos separar, gente. Existe funcionário público vagabundo, como tem médico vagabundo, como tem advogado vagabundo, como tem jornalista vagabundo, vereador vagabundo. Tem. Todo lugar tem o que não presta. O que precisa ser feito, e que as administrações, impressionantemente, parece que não gostam de tomar essas atitudes, é utilizar as ferramentas para se alijar o vagabundo do que é bom. Separar o joio do trigo. Tem ferramenta para isso. Eu venho da caserna, eu venho do militarismo, eu vi inúmeras vezes militares serem expulsos por mau comportamento, por não cumprirem aquilo que estava escrito. Por que a prefeitura não pega o funcionário que não presta, aquele que atende mal a população? Posso responder? Manda embora. Agora, valorize, vamos entender, Neuza, são poucos funcionários que trabalham mal, só que o que aparece é quem trabalha mal. Posso fazer uma relação desse, entre aspas, vagabundo com o cargo político? Porque o vagabundo que está lá fala assim, eu pertenço a tal partido, se você me mandar embora, aí não tem o apoio, não tem não sei o quê. Cargo comissionado, não, o funcionário público concursado... Posso associar não isso tem, ou não tem associação política. Não? O funcionário que não trabalha com o funcionário cabideiro de emprego? Você pode sim. Existe aquele funcionário comissionado que está ali só ocupando cota de partido que deu apoio. Isso é fato. E não tem competência para estar lá, não tem, está ocupando, e às vezes passa até gerações. Entra prefeito, sai prefeito, o cidadão continua ali porque é uma cota partidária. Isso acontece, isso é verdade. Como também tem comissionado que entra prefeito, sai prefeito, o cara não sai de jeito nenhum porque é competente. Vou dar um exemplo, vou nominar o professor Gilson, que trabalha na Secretaria da Fazenda. Ele é cargo comissionado, entrou numa das gestões do Francisco Carlos atrás. Há muitos anos. O homem é uma sumidade em gestão pública. Eu fico preocupado, sabe uma coisa? Se acontecer, seu Gilson, um abraço para o senhor, ele ajudou na minha tese. É uma sumidade. Mas que papai do céu lhe dê muita saúde, que o senhor dure mais uns 100 anos. Porque se o Gilson morrer hoje, eu quero ver o que vai acontecer nessa prefeitura. Nessa e nas outras que virão. O homem se tornou uma peça tão importante ali dentro, pelo conhecimento, pela competência dele, que nenhum prefeito ousa mandá-lo embora. E ele é cargo comissionado.
Então existem os dois lados. Existe o comissionado vagabundo e tem o comissionado competente que está ali dentro, ali, que está executando um bom trabalho. Existe o funcionário público concursado que não faz porcaria nenhuma e existe aquele bom funcionário público. E por que existe isso? Eu quero sair em defesa dos bons funcionários, que é a maioria, Neuza. A maioria dos funcionários públicos são bons. Se esmeram, levam às vezes computador de casa para trabalhar, porque o setor de trabalho não tem um bom equipamento para trabalho. Eu já cansei de ver isso daí. Isso acontece na esfera da Polícia Civil, na Polícia Militar. São funcionários públicos. Eles se esmeram para trabalhar. E a gente vê isso acontecendo dentro da Prefeitura Municipal. Quero dar um exemplo, o pessoal do cadastro imobiliário da Prefeitura. Eu vou usar o cadastro imobiliário como exemplo, mas serve para todos os setores. O que eu vejo esse povo trabalhar na rua para garantir a arrecadação de impostos, para que a prefeitura tenha laço para poder trabalhar, é um negócio impressionante. E foi uma das categorias mais prejudicadas agora com esse plano de cargos e salários. Não que fosse intencional, né? Vamos prejudicar o pessoal ali da arrecadação fiscal. Eu sei que não foi isso. Não é isso. Mas, apesar da diminuição salarial, apesar de uma série de dificuldades, estão lá trabalhando. Agora a pergunta é, tem dinheiro para pagar a privatização? Então por que não paga melhor? Isso fica... Voltamos você paga para o problema melhor, da lei de enxuga a estrutura, paga melhor, estimula o funcionário e não precisa privatizar. Nós temos que pensar dessa maneira. E daí foi a pergunta, privatização e social. Então, valorizar o funcionário público. A privatização, ela depõe contra o funcionário público. Exatamente. Então ela depõe inclusive contra o princípio do concurso público. Houve um aumento do orçamento desse ano na ordem de 30 milhões em relação ao ano passado. Então eu entendo que houve um laço da folha de pagamento e poderia sim caber aí dentro de uma reestruturação salarial para os fundos. Meu pensamento, hein, gente? Eu sou responsável pelo que eu estou falando. Então eu acredito que a prefeitura poderia trabalhar uma reestruturação, um plano de carreira para todos esses funcionários, de forma a recompor todas essas perdas que eles tiveram e que o funcionário público seja verdadeiramente valorizado. Que ele entre na prefeitura e que saiba onde ele vai chegar daqui a tantos anos se ele tiver um bom desempenho. Aliás, isso trabalhando foi uma das falas do prefeito em campanha. Então, trabalhando sempre a meritocracia, que é o principal método. Também tem um trabalho desenvolvido sobre esse assunto da meritocracia. Então, a gente tem que pensar por aí. Então eu penso que existem competências adequadas dentro da Prefeitura Municipal, dentro do seu corpo de funcionários, que eles poderiam ser melhor utilizados. Agora eu posso pegar assim. Agora há pouco nós estávamos falando, houve uma mudança no secretariado da Prefeitura. O seu irmão, Alexandre, não é mais o secretário de Assistência Social. Tem outra pessoa no lugar. E você estava me falando de todo o trabalho que ele fez lá. Essa mudança, essa retirada dele da assistência social, foi política? Foi política. Foi 100% política. Foi por conta então, vamos deixar bem da claro sua postura? Você acha que tem ligação com a sua postura na Câmara? Com certeza sim. Mas vamos trabalhar o seguinte raciocínio. Primeiro, eu já falei aqui na sua rádio, falei em outras. Nunca tive, não tenho nada a ver com o emprego ou a indicação do Alexandre Dias para a Secretaria de Assistência Social, isso lá atrás. Nunca tive, eu pertenço ao grupo do Raimundo Ranieri, isso ficou bem claro. O próprio prefeito manifestou isso aí inúmeras vezes nas mídias sociais. Embora eu tenha sofrido por isso, sofri muito, porque sofri com desconfiança dentro do meu partido, eu sofri com desconfiança de uma série de ramificações da sociedade por esse fato aí. Só que o meu comportamento na Câmara ao longo de todo o ano passado comprovou que eu não tenho nenhum rabo preso com ninguém. Tanto é que você verifique aí essa grande celeuma da votação da OS. Tá? Eu votei contra a votação do posicionamento do prefeito. Por exemplo, Marcelinho da Santa Casa votou contra também no dia seguinte. Um indicado dele que estava na Secretaria de Serviços Urbanos foi demitido, 7 horas da manhã. No dia seguinte, após a votação. E o Alexandre continuou lá. Então, eu não tenho nada com isso. Houve sim um acerto político. O Alexandre ele pegou essa secretaria, eu não tenho aqui procuração para falar em nome dele, mas eu não vejo nenhum problema em falar, porque eu sei que o que eu vou falar aqui, qualquer um aí da administração falaria. Ele pegou uma secretaria que estava com um certo grau de desestruturação, estruturou a secretaria, conseguiu levar, foi a secretaria que mais levou dividendos positivos para o prefeito, para a Prefeitura Municipal ao longo do ano passado.
levou para uma nova sede, inclusive você até foi crítica naquele momento. Hoje hoje é uma outra realidade. O reaproveitamento, a economia que levou essa casa e outras atitudes. Economia? O aluguel é mais baratinho? Você dispensou outros aluguéis que você utilizava na cidade, concentrou serviço num único lugar. Engraçado, tudo é falado nisso, inclusive a mudança do prédio da prefeitura, mas não são apresentados números para provar. Tem número sim, tem número sim. Você então tenha público isso. Tá. Então pede para o prefeito. Nós temos que pedir. Então eu estou dizendo um fato. O problema do Flamboyant estava há tantos anos nas casas Flamboyant atrasadas. O Alexandre correu atrás, ele botou isso para funcionar e as casas vão ser entregues agora até o mês de abril, ou maio vão ser entregues as casas. Então ele executou um trabalho, o Alexandre mostrou que ele é competente. E agora, por uma razão política, não quero entrar nesse mérito, ele foi retirado e deve, não sei se ele vai continuar na prefeitura, se ele vai para outro lugar ou se ele simplesmente vai para casa. Mas foi uma razão política, sim, que ele foi colocado. O prefeito declarou isso daí. O presidente da Câmara já declarou isso daí também em entrevista nas rádios, que foi uma ação política. Eu me insisto, o Alexandre estando ou não estando na prefeitura... Muda alguma coisa? Para mim não muda nada. Eu continuo sendo vereador Fabrício, o meu cargo é eletivo, Neuza. Eu não fui indicado por nenhum político para estar ali dentro. Eu fui eleito pela população. O meu eu sei que ninguém me manda embora. E vou continuar executando com seriedade, com ponderamento, as minhas atividades como vereador em Guaratinguetá. Eu vou denunciar problemas quando tiverem que serem denunciados. Eu vou apoiar as decisões da prefeitura quando, no meu entendimento, elas forem corretas, forem acertadas. Então eu vou trabalhar de acordo com aquilo que eu acredito ser o certo. Aliás, eu fiz isso a vida inteira. Ontem eu disse na Câmara Municipal, Nelson, eu servi por mais de 30 anos na Força Aérea Brasileira. Está acabando já? Está acabando porque você tem que buscar seu filho na escola. Meio de meio. Ah, então tá bom, vamos lá. Vamos lá. Eu recebi, durante o meu tempo de serviço, todas as honrarias como militar da minha graduação, eu cheguei até suboficial, poderia receber. Eu terminei minha carreira no excelente comportamento, sem nunca ter recebido uma única punição ao longo de toda a minha carreira militar. Eu sou um militar realizado. Eu nunca precisei puxar saco de ninguém para poder conseguir o que eu consegui. Aliás, eu consegui muita coisa, muitas das vezes, em contraposicionamento de comandante. Eu, como sargento na época, eu montei um projeto de modernização do pavilhão de ensino de comunicações da escola. Por favor, aqueles militares que são da escola sabem dessa minha história. E que foi engavetado inúmeras vezes, e eu inúmeras vezes enfatizei que tinha que acontecer aquilo. Passei 10 anos brigando por esse projeto, até que no momento alguém aceitou. Então, enquanto um brigadeiro não concordava, chegou um momento com que concorda. E hoje... É assim que a sua dinâmica... Você tem que insistir, trabalhar pelo que é certo. Você tem que fazer aquilo que você acredita ser certo. Posso, às vezes, Neuza, eu não sou perfeito, longe disso. Posso me equivocar em algum momento, mas sou homem suficiente para chegar e falar, gente, eu errei. Não é vergonha. Por favor, todos os políticos aí que entendam isso. Não é vergonha reconhecer erros e dar um passo atrás para consertar. Você mudaria de opinião por conta de um cargo político ou de um engajamento de algum correligionário seu? Não, Neuza, eu jamais faria isso. Insisto, olha a minha história pregressa. Mudaria um voto seu? Eu não. Eu pertenço a um grupo. Quando eu já fiz uma semelhança com essa, os militares, a estrutura militar, ela começa ali pelos romanos, quando eles empunhavam a espada com o braço direito e um escudo alto no braço esquerdo. Mas o escudo não era para se proteger, era para proteger o homem que estava ao seu lado, para que você tivesse esse espaço livre para lutar. E o cara que estava à sua direita, era ele que te protegia com o escudo. Eu pertenço a um grupo. Às vezes o que pode acontecer, e não tem nada de errado nisso, é você pertencer a um grupo, o grupo tem opiniões divergentes e discute até chegar numa opinião, uma votação, democracia. Democracia vence a maioria. É obrigação sua assimilar a decisão da maioria, desde que não seja errado, desde que não seja um crime, é assimilar. Eu sou pessoa de grupo. Se eu for voto vencido dentro do grupo a quem eu pertenço, e não for um crime o que eles estão decidindo,
eu vou assimilar e vou defender o posicionamento do grupo. Então eu penso que isso é o certo. E eu vou sempre agir dessa maneira. Para a gente fechar essa nossa conversa, uma análise do cenário político de Guará. Como é que você está vendo a situação política da nossa cidade? Político-administrativa, porque não tem jeito de desligar uma coisa da outra. Passamos o tempo todo falando disso daí até Exatamente, agora. Mas eu quero agora a sua posição, Jean. Você está vendo como? Porque, volta à primeira pergunta da história. A população está percebendo que há um comportamento muito mais político-partidário do que uma política pública, ou seja, de projetos públicos e todo mundo enganjado para que a cidade evolua, ande e tudo mais. E são políticas públicas. Eu tenho a impressão... O que as pessoas estão vendo em redes sociais, em rádios, declarações... Eu tenho a impressão de que desde a votação da OS aconteceu um choque em toda a classe política de Guaratinguetá, principalmente pela assimilação, pela má assimilação dessa votação por parte do poder público. Não assimilaram isso direito e criou-se um conflito de enxovalhamento dos vereadores que votaram contra, criou-se um problema com a Câmara Municipal. Isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para os fundos da cidade. Eu insisto, eu acho que esse assunto já deveria ter... Ele disse assim, o grupo do prefeito e o grupo que não é do contra. Exatamente. Isso aí eu acho que já devia ter acabado. Como eu falei, houve uma votação, você ganha num dia, você perde no outro, a vida continua. O que você não pode é ficar mastigando isso daí, digerindo esse negócio de uma maneira ruim. A população quer ver resultados para a cidade. Então nós temos que encerrar a discussão e começar a trabalhar. Encerra essa discussão, esse assunto acabou. Acabou. Qual é a outra solução? Vamos para frente. O gestor está aí para poder buscar soluções. Então vamos buscar soluções, vamos trabalhar a favor da cidade, a trabalhar e parar com essas picuinhas. Eu sou contra esse negócio. Tem que parar com isso agora. Toda hora que você às vezes aí liga num programa de rádio, o cidadão lá está lá de novo, malhando, destruindo os vereadores que falaram aquilo. Tem um cidadão que pega aí, olha, a mulher está sem o leite lá do alto custo, é porque os vereadores votaram contra a OS. Tem nada a ver a OS com leite de alto custo. Mas o cidadão lá, sabe se lá está recebendo dinheiro ou não, de alguém, não sei, vai lá e fala isso. Gente, isso está errado, isso não existe. Tem que parar. A população de Guaratinguetá precisa de serviços públicos, precisa de políticas públicas. O chefe do executivo precisa trabalhar junto com o seu staff, seja comissionado, seja dos seus funcionários públicos, a favor do interesse desses anseios da população. É obrigação, sempre. Eu sou uma pessoa que aprendi a ouvir há muito tempo. E é fundamental que haja um entendimento com a Câmara, é lógico. Os vereadores não podem deixar de continuar a fazer o seu trabalho, o seu papel de fiscalização, de legislar. Isso aí ajuda a dar um norte à prefeitura, da onde tem os problemas, para que eles possam atuar naqueles problemas. Vou continuar a atuar da maneira que eu sempre atuei na Câmara. Eu não vou mover uma palha, uma vírgula dentro do trabalho que eu executei. O ano passado, para mim, foi um ano de aprendizado. Se te mostrar que você está errado, você volta? Eu volto atrás. Deus não tem, não. Eu falei, não é vergonha, é você não reconhecer que fez errado. Reconhecer o erro e dar um passo atrás, pedir desculpas e vamos continuar, isso aí é humano, isso é hombridade. Isso é você ter respeito próprio e respeito por aqueles que acreditam em você. Então não tenho nenhum problema, gente. Eu atuo, agora eu quero deixar claro, eu atuo sempre com boa intenção. Tá certo que o inferno está cheio de boa intenção. Mas eu não faço uma votação sem antes de estudar. Eu estudo muito para poder tomar uma decisão e fazer meu trabalho como vereador em Guaratinguetá. Muito obrigado. Aliás, que eu insisto, eu tenho um orgulho tremendo por ter sido eleito vereador aqui em Guaratinguetá. Você é candidato a presidente da Câmara? Isso é possível. Isso é possível. Muito bem. Muito obrigado. Prazer, Neuza. Obrigado mais uma vez. Sempre. Gosto de conversar com você. Obrigado. Obrigado a você. Vai continuar. Você que não ouviu essa entrevista ao vivo, pode acessar o canal Neuza Cipolli, se inscreva lá no canal do YouTube, Neuza Cipolli, que vai ficar arquivado lá para você ouvir sempre que você quiser. E muito obrigada pela audiência. Até amanhã. Amanhã nós vamos lá na Secretaria de Saúde conversar com a secretária Maristela Macedo. Até amanhã, às 11h30, sintonia para você.